Boa noite, eu sou Elias Ramos, quem chegou recentemente nessa live. Vou só acertar aqui. Elias Ramos, com letras minúsculas, porque tem muitos Elias no YouTube, Elias Ramos no YouTube. Então só pude cadastrar meu nome com Elias Ramos, com letras minúsculas. Nós estamos estudando o livro de Tito, a Epístola de Tito, já estudamos o capítulo 1, que falava como deve ser o bispo, o diácono, o presbítero, a conduta de cada um. E Paulo estava ensinando a Tito como proceder na consagração de levantar homens piedosos para ser pastores e bispos, diáconos, presbíteros na igreja que estava se criando na Grécia. Esse homem, Tito, foi o mesmo que foi com Paulo a Jerusalém e Barnabé no primeiro concílio, como eu falei na outra live. Antes de começar o capítulo 2, vou orar. Senhor, bendito Deus, bendito Pai, te peço graça pela essa noite, pelo seu começo de madrugada, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Senhor, vem abençoando os lares, as famílias, os pais, as mães, os avós, os tios, as crianças. Livre de todo mal a cada um. Quem tem algum problema financeiro, vem saudando, vem resolvendo esses problemas, Senhor. Quem está sem ocupação, sem emprego, vem dando emprego e ocupação, Pai. Quem tem algum problema de doença, angústia, depressão, enfermidade diversa de câncer, problema de coluna, diabetes, reumatismo, cegueira noturna, enfim, infinitas doenças, que são muitas, numeradas, que muitas delas é dada pelo espírito da impiedade, do inimigo, espírito de doença, seja retirado, seja repreendido em teu nome e seja curado. E aqueles que têm problema físico, não é pelo espírito do maligno, mas doenças que herdaram do DNA do pai, da mãe, também o Senhor possa curar, Pai. Faça a tua obra. Abençoe, Senhor, tanto a doença física como a doença espiritual. Vem curando, Senhor Deus, através da tua palavra, através do teu conhecimento, através do teu poder, em nome de Senhor Jesus Cristo. Visite também os hospitais, vem fazendo a tua obra ali, vem consolando aqueles que perderam algum ente querido, vem também curando aqueles que estão enfermos ali nos leitos dos hospitais, principalmente as criancinhas. Vem curando também, Senhor, aqueles que estão presos, vem dando a liberdade, Senhor, aqueles que são dignos de liberdade. Toma ali Brasília em tuas mãos. Os últimos acontecimentos são alarmantes, mas, Senhor, manda fogo ali, Pai. Faça cumprir tua palavra dada pela boca dos teus profetas. Eu sei que muitas coisas é permissível pela sua permissão, mas também tu tens contas com muitos ali. Faça a sua obra, Jesus. E a igreja possa estar orando. Santifique a igreja para esse momento tão difícil que a gente está passando na nossa democracia. Possamos vencer, como vencemos as demais vezes, Senhor. Em nome de Senhor Jesus Cristo. O Brasil é teu. O Brasil é de paz. O Brasil é um país evangélico, cristão. Em teu nome, Jesus. Amém. Aqui vamos voltar agora para a Epístola de Tito, no capítulo 2, conforme eu tenho falado. No capítulo 1, era mais para a conduta do ministro, do pastor, do obreiro, do bispo, do presbítero, como deveria ser a conduta. Aqui agora, no capítulo 2, Paulo fala sobre os membros da igreja, a membresia, como deve ser a conduta da membresia dos membros da igreja, que ele se figura muito na conduta do seu pastor, do seu guia. Mas também Paulo escreve como deve ser, e aconselha Tito também a ensinar. Aqui nos fala no capítulo 2, conforme vou falando, vou lendo,
Se eu tiver que parar um pouquinho para dar uma ideia como que era, interpretar alguma coisa, vocês me perdoem que eu vou parar. É simples a vida evangélica. Vamos continuar. Capítulo 2 da Epístola de Tito, Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que seja séria em seu proceder, não caluniadora, não escravizada a muito vinho, e seja mestra do bem. Vou dar uma parada aqui. Quanto aos homens idosos, eu estou nessa idade. Eu que pareça, eu já estou na terceira idade. Vou fazer 62 anos. E aqui nos fala as mulheres não ser escravizadas a muito vinho. Não é que o vinho seja pecado beber, mas a embriagar sim. E aquela região do mundo, o vinho era a bebida que era para desinfetar a água, muitas das vezes misturar água com vinho, porque que a água era contaminada, os poços eram contaminados e os vinhos têm uma ação bactericida, né? E bebiam vinho mesmo. O vinho nunca foi pecado. Jesus bebia vinho. Se vinho fosse pecado, Jesus pecava. Jesus não pecava. Jesus transformou na festa de Canaã, foi 36 litros de água em vinho. Cada talha era 40, dava de 36 a 40 litros, acho que foi 12 talhas, de vinhos. Se fosse assim, Jesus pecou. Beber vinho não é pecado, só é se embriagar, tá? Qualquer bebida. Mas aqui não aconselho ninguém beber, porque tem muita gente que tem fraqueza. Mas quem bebe não está pecando, contanto que não se embriague. Que as mulheres não seja caluniadora, não escravizada muito e seja mestra do bem. E seja sérias, prudentes. E os homens também idosos que sejam respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Na fé, no amor e na constância, né? Muitos homens, quando chegam a uma certa idade, acham que não pode ser adestrado, ensinado. Tanto a mulher como o idoso. A mulher idosa e o homem idoso. Enquanto a gente viver, a gente somos ensinados pelo Espírito de Deus e por aqueles que têm autoridade sobre nós. Seja pastor, seja bispo. E sejamos sujeitos para o bem, desde que seja ensinado dentro da Sagrada Escritura. Continuando, versículo 4. A fim de instruir as jovens, aqui é para as mulheres, né? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que seja séria em seu proceder, não caluniadora, não escravizada a muito vinho, seja mestre do bem. Aí continuando. A fim de instruir as jovens recém-casadas, amarem seu marido e a seus filhos. Viu? As senhoras mais idosas ensinam as mais novas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se você não é assim com o seu marido, e seu marido também não é assim, dentro do lar você difama a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado. Aquele que é cristão, evangélico, temos que ser sensatos, honestos, boas donas de casa, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Existe muita briga no lar que a mulher quer ser a cabeça, o homem também não dá muita atenção à mulher e há divergências. E isso é perigoso. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino e mostra integridade e reverência. Aqui até os moços, quando você tem um casamento sadio, sua mulher, seu filho, vai aprender a respeitar tanto os de fora como os de dentro. Então, os moços também têm que ser criteriosos. E um lar sadio, um lar que lê a palavra de Deus, medita, o pai, o avô, a avó,
a mãe, eles ensinam automaticamente os filhos a andar dentro dos caminhos do Senhor, ser criteriosos. Número 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, o adversário aqui é o diabo, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que é empregado, né? Hoje seria empregado, antigamente tinha servos, escravos, né? E servos que serviam, hoje é empregado. Quanto aos servos, que seja todos obediente ao seu senhor, ou seja, ao seu patrão, né? Dando motivo de satisfação, não seja respondões. Não furte, pelo contrário, dê prova de toda fidelidade, a fim de ornar a todas as coisas, doutrina de Deus no nosso Salvador. Quando você é empregado, se você é um bom empregado, não furta. E ser um bom empregado, você está dando glória a Deus. Agora pensou um cristão sendo empregado de alguma empresa, furtar, dando mau testemunho? E as pessoas começam, às vezes, não falar na frente, ou quando não fala na frente, fala por trás, dizer, você é crente, você é cristão? Olha lá aquele cristão. Né? Então, o mau testemunho está aí. Temos que ser exemplos para tudo. Agora, continuando, versículo 11, está acabando. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remitirmos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, e ninguém a te despreza. Isso ele tem falado, né? Que devemos ter essa conduta. A conduta do crente, do cristão, tem que ser zeloso, tanto no lar, quanto no emprego, no caminhar, no andar. Em tudo você tem que ser sincero, fiel. Fiel a Deus em tudo. Não é fácil ser cristão. Às vezes alguém pisa no nosso pé, e às vezes a gente quer pisar também. A gente leva um desaforo e não quer levar desaforo para casa. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria cristão, gente. Hoje tem muito crente, mas cristãos são poucos. Eu não estou chamando você para ser crente, que até o diabo é crente. O maior crente de todos os tempos é o diabo, que conhece a palavra de Deus, que já foi o anjo, e ele sabe quem é Deus, e sabe que os dias dele estão contados sobre os céus. Em breve vai vir o juízo sobre todas as coisas, sobre a cabeça dele. Os anjos, se rebeldes, estão presos em correntes, nas escuridões eternas, e ele está solto por enquanto. Mas também será preso, condenado. Mas é o maior crente, mas não é cristão. O cristão tem que ser diferencial, tem que ter um diferencial na sua palavra, na sua conduta, na sua ação. Não tem que agradar a todos também, não. Tem que ser manso, tem que ser brando, mas também não pode ser bobo. Você é cristão, tem que fazer isso. Você é cristão, não. Você tem que fazer o que a palavra fala. A sã doutrina fala, exegesimamente, contexto. Está escrito aqui. Ser honesto, ser fiel. Se tiver que falar na hora certa, fala. Não se irritar, não se irá. Muitas das vezes, se ofende. E quando se ofende, você dá glória a Deus e abençoa a pessoa. Abençoa a pessoa. Eu tive uma experiência, uma certa vez no estaleiro. Aí estava
de madrugada os caras começam a pescar, botam aquela rede perto muitos é pescador mesmo, outros são ladrões. A gente sabe que às vezes invade o cais para roubar. Aí a gente evita, porque durante, acho que dos 100 ou 200 metros não pode encostar no navio, os petroleiros. E a gente avisa, grita do alto, joga a luz em cima, o que for o caso, a gente tem que chamar o barco para tirar. Aí o pescador jogou aquela rede de espera e eu estava no cais, acho que era no cais 5, se não me falha a memória, lá do estaleiro Moá. Na época eu trabalhava no estaleiro. Eu gritei lá de cima do petroleiro, falei, ô, fulano, não pode encostar, tem a 200 metros, é por lei, e sai, já tira essa rede. Ele começou a maldizer, e eu, em vez de eu replicar ele com coisa, eu comecei a abençoar ele, que Deus te abençoe, meu irmão, mas tira essa rede. E comecei a falar, Deus vai te abençoar, tira essa rede, porque você sabe que não faz, não pode. E ele ficou assim, sem palavras, não pôde mais. Aí ele, por fim, ele foi e tirou. Levou mais para longe. Fez o que tinha que fazer. Mas em vez de eu tratar ele mal, porque ele começou a me ofender. Ofender mesmo, sério. E eu comecei a bendizer ele, a abençoar ele com palavras. Outra vez foi aqui isso já faz uns 3 anos. Outra vez aqui no Almoxarifado, que tinha um novo almoxarifado ali, né? Tem uma praça em frente e onde tinha um lado de descarga. Aí não podia encostar carro, porque encostava o caminhão, poderia amassar carro, poderia amassar coisa, porque o caminhão vem trincado, aí para encostar. Aí o cara encostou ali, o guarda municipal lá, eu era chefe do almoxarifado, aí cheguei de carro. Eu falei, fulano, não pode encostar aí, porque que vai encostar carro aí, caminhão aí, vai amassar, não pode. O cara salou pra caramba, xingou, falou que ficou. E eu falei, meu irmão, vai com Deus, não pode. E fiquei firme, não pode. Você simplesmente vai acontecer algo com você e seu carro, porque o caminhão chega aí, ele chega trincado, ele vai encostar aí, vai amassar seu carro. Não pode. A gente está falando, não pode. Depois você vai culpar a gente. E ele começou a me xingar. Mas como eu comecei a abençoar ele em nome de Deus, ele foi, tirou o carro, me xingando, mas eu abençoando ele. Vai com Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine, te abençoe. Ele amém, amém. Mas você é isso, aquilo. Eu falei, que Deus te abençoe. Entendeu? A gente não pode se tomar aquela... Tem muitas coisas que às vezes ferem a gente. Eu sei que fere, é difícil. Principalmente se for uma coisa pessoal. Ali não foi pessoal, não foi. Mas foi uma coisa de serviço, uma coisa assim. Mas a gente temos que... E ali eu aprendi, quando a pessoa, sem razão ou com razão, nos fere, e a gente, em vez de confrontar com as mesmas palavras, com a mesma astúcia, a gente não dê lugar àquela astúcia, comece a abençoar, que não é com sangue, com a carne que a gente luta, é contra as potestades do ar, nos lugares celestiais. A gente devemos ser servo de Deus, abençoar. Jesus, quando estava crucificado, ele não amaldiçoou ninguém, ele simplesmente, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele abençoou o povo, ele sendo cuspido, sendo maltratado, ele simplesmente abençoou. Embora quando a gente abençoa, assim, a gente está botando brasa viva sobre a cabeça da pessoa. Quem vai julgar é Deus. Quem vai dizer que vai fazer dar a retribuição é Deus. Se Deus achar que vai ter misericórdia daquela pessoa, vai ter. Se não achar, vai passar o cerol. Mas não é você que está desejando. Não é você que vai fazer isso. Teve uma outra vez também, eu estava muitos anos atrás, foi muitos anos, talvez, eu estava com
estou com 61 para 62, eu estava com 20, 22, talvez menos. Eu trabalhava no Niterói e era ali chefe de caixa ali do mercado Império da Banha. Eu estava ali como chefe de caixa ali. Estava ali. Aí tinha um menino que tinha que entregar a conta. O gerente foi para almoçar e eu falei assim, vai, pega aquelas compras e entrega. Porque eles entregavam no Breutão, ali em Niterói, na Ponta da Areia. Eles entregavam ali de bicicleta de carga. O pessoal fazia a compra e entregava. E eu falei assim, vai, entrega, faz a entrega. Como eu era uma pessoa nova no mercado, mas como eu tive uma projeção maior, rapidamente eu fiquei chefe de caixas, rapidamente tive uma sessãozinha rápida. O cara ficou 6 de ciúme, que ele trabalhava muito tempo ali. Ele começou na frente dos fregueses me xingar, me maltratar. E eu olhei assim, eu não falei nada. Aí até um freguês, ele não era meu inimigo, eu não tinha nada contra ele, nem ele contra mim, pelo menos aparentemente. Só esse ciúme dele. Aí até um freguês falou, você é cristão, né? Eu falei, cristão não pode falar nada, esse cara, eu só falei, Neguei na mão de Deus. Nem falei com o gerente o que houve, ele pegou as compras, botou na bicicleta e foi entregar. Mas me maldiçoando. E eu não falei nada, o gerente nosso era o Fernando, eu não falei nada, fiquei na minha. Fiquei na mão de Deus. Depois, uma hora, quase 2, ele chegou, uma bicicleta. Você sabe quando você pega uma roupa e tosse, no meio assim fica aquela torcida, a bicicleta estava à frente, ok, atrás, ok, mas no meio torcido igual roupa. Ele branco igual uma cera, e ele disse que não entendeu nada. Ele disse que só estava no sinal, carro do outro lado, ele estava no meio-fio, de repente ele foi jogado longe e a bicicleta dele virou assim, uma roupa torcida, como se alguém estivesse pegando e torcida a roupa. Aí Fernando foi e chamou, que era o gerente, chamou ele lá no escritório e mandou ele embora. E realmente aquela coisa que aconteceu com a bicicleta foi uma coisa tremenda, entendeu? E eu não amaldiçoei ele, só entreguei ele na mão de Deus. Outra feita foi quando eu trabalhava na Montreal e tinha um escritório da Petrobras atrás, assim, eu trabalhava como segurança ali no escritório. Aí eu estava vendo, tinha um servente Ares, baixinho, bem baixinho mesmo, servo de Deus. E tinha os motoristas de ônibus que buscavam o pessoal em casa, levavam. E eles tinham um portão lá que era para sair. Mas como o alojamento ficava do lado ali do escritório da Petrobras, eles saíam ali de toalha, coisa escondida, e o gerente da Petrobras proibiu os motoristas saírem dali. Só que impediu esse área para vigiar. E também a gente que era segurança, a gente não podia. Mas de dia ficava ali era o Ares na portaria. À noite que ficava a segurança mesmo. Mas aí o cara veio, um negão, veio todo de toalha, passou ali pela portaria ali. Era um portãozinho. Passou, aí o Ares foi e contou, o Zé Guilherme, que era o gerente da Petrobras. E ele foi chamado a atenção. E foi chamado a atenção séria, porque ele sabia que não podia passar ali. Rapaz, o cara disse que ia bater no Ares no dia seguinte, que ia com aquela mão, que ele tinha, uma mão parecia quase meio metro de largura, um cara negão grande, negão não, uma pessoa de cor, né? Grande. Eu disse que ia arrebentar o Ares na bolacha, na porrada, desculpa a expressão. Mas aí, tudo bem. Ele foi, pegou o ônibus, levou o pessoal em casa. No dia seguinte, e o Ares foi para casa. Que ele pegava outro ônibus. O ônibus da firma, né? Foi para casa. Só que o Ares acho que era presbítero. Ele foi para a igreja, orou. E ele sabia que no dia seguinte ia apanhar.
Ele ia apanhar, porque que chegava ali, o pessoal ficava ali atrás da Sardinha 88, aquele movimento todo. Ele sabia que uma hora ia apanhar. Mas ele fez o que ele foi mandado ele fazer. Ele não estava ali vigiando, nem fofocando. Foi simplesmente botou ele para tomar conta ali do portão. Rapaz, no dia seguinte... Parece até piada, mas foi verdade, gente. No dia seguinte, o homem, o cara quase 2 metros de altura, chegou chorando igual criança, com a mão igual um peão, porque lá na Montreal tinha enfermaria lá. Tinha enfermeiro e tinha, quando a coisa era muito séria, às vezes acontecia algum acidente, levava para o socorro, para o hospital. Mas a mão do cara só era bicho, só bicho. A mão que ele disse que ia bater no ar e só saía bicho. Bicho, aquelas lavas de busca, bicho, estourou a mão dele aqui e um monte de bicho saindo. E eles examinando o ar de feiticeiro, de macumbeiro, de feiticeiro. O cara não fez nada, só entregou na mão do Senhor. A mão do cara estava inchada e só saía bicho, teve que levar lá, fazer raspagem, limpar. A mão que ele disse que no dia seguinte, com aquela mão, ele enchia a cara de ar e espava. Ele no ar e só entregou na mão do Senhor. Hoje eu lembro disso como fosse agora. Ele só entregou na mão do Senhor. Ele foi para casa, foi pedir o joelho, foi pedir ao Senhor misericórdia, que sabia que no dia seguinte ia apanhar. E quem apanhou foi o cara. A mão do cara encheu de bicho, de uma noite para outra. De um dia para o outro, uma noite para outra, sei lá. E ele estava apavorado, só em olhar o Ares, apavorado, chamando o Ares de feiticeiro. Mas não foi a justiça de Deus. Então, quando a gente... E o Ares só não falou mal dele. Só disse que ia entregar na mão do Senhor. Ele estava na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, se for alguma injustiça contra a tua vida, se botar nos pés do Senhor e você não falar nada, se você não se manifestar, não tomar a sua própria justiça, entregar a justiça na mão de Deus, Deus é o justo juiz, Ele vai interceder, Ele vai julgar a tua causa. E se você abençoar quem te amaldiçoa, Deus, se aquela pessoa for digna de salvação, vai ser salva. Se não for, Deus vai passar o cerol. ou uma mão inchada, cheia de bicho, ou alguma coisa. Porque aqui quem julga é Deus, não é você. Você não tem direito de julgar nada. Nós não temos direito de julgar nada. Nem amaldiçoar ninguém. Só abençoar. Ser fonte de águas vivas, fonte de águas doces. Quem vai julgar é Deus. Deixo essa palavra para você, tá? Deixo essa palavra para todos. Que a live já ficando cumprida de novo. Não esqueça de dar o joinha, de assinar o canal. Vai lá no sininho, assina o canal, todas as modificações para o YouTube saber que esse canal é importante e compartilhar, se puder. Que as bênçãos, ricas bênçãos de Deus, repousem sobre as cabeças. A santa consolação do Espírito Santo seja com todos. Que a glória de Deus manifeste em sua vida, em nome de seu Jesus. Ficai com Deus, que Deus os abençoe.